Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Pedro, professor de História. Estou aqui para a gente dar um prosseguimento à nossa correção da prova de História do vestibular da UFSC e IFSC 2023. Então já temos aí um vídeo com a primeira questão da prova amarela e vamos para a segunda questão dessa prova. Vamos lá. Texto 1. A nação é imaginada como comunidade porque, sem considerar a desigualdade e exploração que atualmente prevalecem em todas elas, a nação é sempre concebida como um companheirismo profundo e horizontal. Em última análise, essa fraternidade é que torna possível, no decorrer dos últimos 2 séculos, que tantos milhões de pessoas não só se matem, mas morram voluntariamente por imaginações tão limitadas. Um texto de Benedict Anderson, Nação e Consciência Nacional. Então vejam, o tema nacionalismo foi bem presente nessa prova. A primeira questão era sobre o bicentenário da independência e agora essa segunda questão já trazendo textos sobre nação. Texto 2. O nacionalismo parecia manejável na estrutura do liberalismo burguês e compatível com ele. Um mundo de nações viria a ser, acreditava-se, um mundo liberal. E um mundo liberal seria feito de nações. O futuro viria a mostrar que a relação entre os dois não era tão simples assim. Um texto dele, sempre ele, muito querido, um grande historiador e muito querido pela prova da UFSC, quase sempre como referência, né, o Eric Hobsbawm. Então vamos lá, textos sobre nacionalismo, uma questão, portanto, também sobre nacionalismo. Sobre os textos acima e a concepção de Estado, nação e nacionalismo, é correto afirmar que 01. Por procurar romper com os padrões estrangeiros em defesa de expressões artísticas genuinamente nacionais, o modernismo brasileiro, simbolizado pela Semana de Arte Moderna de 22, não teve influência de movimentos da arte europeia, como o cubismo e o futurismo. Então, mais uma efeméride aparecendo aqui na prova, né? Na primeira questão sobre o bicentenário da independência, agora a Semana de Arte Moderna, um tema, aliás, bem esperado pelo centenário desse evento. E essa nossa proposição 01, ela está incorreta, né? A gente bem sabe que a Semana de Arte Moderna, ela procurou pensar uma arte genuinamente brasileira. Ela procurou repensar tudo aquilo que era canonizado, né? Tudo aquilo que era tradicionalmente colocado como arte no país. No entanto, ela bebe sim de fontes europeias. Fontes europeias que também estão repensando movimentos artísticos lá fora. E sim, a Semana de Arte Moderna teve influência do cubismo, teve influência do futurismo e por isso a 01 está incorreta, tá bom? 02. No texto 1, Benedict Anderson destaca as virtudes do avanço dos movimentos nacionalistas para a garantia da paz mundial, por meio da defesa das individualidades e do respeito às diversidades. Bom, a 02 também está incorreta, né? O texto do Benedict Anderson, na verdade, é uma grande crítica à ideia do nacionalismo. E, na verdade, ele não está dizendo que a nação garante a paz mundial. Ele está falando justamente o contrário, né? Essa comunidade imaginada, ela tem uma capacidade de apagar as diferenças sociais internas e gerar um sentimento coletivo tão forte que elas mobilizam as pessoas para a guerra. Elas mobilizam as pessoas para que matem umas às outras. E esse sentimento nacionalista, ele sempre mobiliza um sentimento com relação ao outro, ou seja, quem é o inimigo dessa nação? Vejam, não somos nós os nacionais. Se nós passamos por um momento de dificuldade, é porque temos uma nação inimiga que precisamos combater. Né? Então, o nacionalismo tem essa capacidade de gerar esse sentimento,
essa comunidade imaginada, como esse autor fala, que tem um poder muito forte de fazer as pessoas se matarem. Então, a 02 está incorreta. 04. Entre os séculos 13 e 16, a decadência do sistema feudal na Europa Ocidental deu espaço a uma maior centralização política e a formação dos chamados Estados Nacionais modernos, como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Pois bem, finalmente temos uma questão correta aqui. De fato, no período final do que a gente considera ali, a Idade Média, nós temos uma decadência desse sistema feudal na Europa e temos sim um processo de centralização política, ou seja, a decadência de um poder descentralizado no sistema feudal, que tinha em cada senhor feudal, em cada espaço de terra, uma certa autonomia administrativa, em que um rei não tinha tanto poder. Com a decadência desse sistema, nós temos nesses países, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, um processo de centralização política, de fato. E temos aqui como destaque justamente Portugal, que consegue esse primeiro momento de centralização política com a Revolução de Avis, ainda no século XIV. Não à toa, esses países que conseguiram essa centralização política vão ser os pioneiros nesse processo da Idade Moderna de expansão marítima. E não à toa também vão ser as grandes potências mundiais aí no século XVI, XVII, XVIII também, principalmente no século XVIII, França e Inglaterra, e ali no século XVI e XVII, Portugal e Espanha lideram esse contexto da expansão marítima. É nesse contexto das grandes navegações, da chegada dos europeus à América, enfim, não é à toa que esses países lideram esse processo, está relacionado com essa centralização política que acontece, tá bom? 08. No Brasil, o avanço dos movimentos fascistas nos anos 1930 motivou o então presidente Getúlio Vargas a implantar um novo modelo de governo, baseado na defesa da pluralidade de ideias e na rejeição ao nacionalismo extremo, conhecido como Estado Novo. Pois bem, a nossa questão 08 está incorreta. Justamente o Estado Novo ele vai defender a concepção da criação de um nacionalismo brasileiro. Também a proposição afirma a defesa da pluralidade de ideias. Na verdade, o Estado Novo foi um regime completamente autoritário, centralizador, e tinha como uma das suas principais características essa tentativa da construção de uma nacionalidade brasileira, e que deu muito certo, no sentido, que aqui não é uma valoração de que eu considero isso positivo, mas é que ideias de nação que foram formadas durante o Estado Novo, elas duram muito até hoje. Como, por exemplo, a ideia da democracia racial de Gilberto Freire, que tomou uma grande proporção durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, ou seja, a ideia de que o Brasil é um país em que alcançou uma certa normalidade entre relações raciais. A ideia de que no Brasil não há racismo, a ideia de que o Brasil é um país miscigenado, a mistura entre as raças oriundas da colonização portuguesa, tudo isso tem como origem aí, principalmente no Estado Novo, que vai fortalecer muito essas ideias de nacionalismo, certo? Então, a 08 está incorreta. 16. Na segunda metade do século XIX, o avanço dos movimentos nacionalistas na Europa desencadeou intensos conflitos que resultaram em transformações geopolíticas, como as unificações italiana, em 1870, e a alemã, em 1871. Aqui nós temos mais uma proposição correta. De fato, o século XIX vai ser conhecido como esse século dos nacionalismos, momento em que essas ideias nacionais estão aflorando. E, de fato, nós temos a unificação italiana e alemã em 70,
em 71, o que gera uma grande tensão no continente europeu. Se havia muito receio da formação de outras grandes potências nacionais, principalmente ali com relação à Alemanha. E a Alemanha se unifica e, de fato, se torna uma grande potência que ameaça interesses ali, principalmente de França e de Inglaterra. O que é interessante destacar aqui também com relação à unificação italiana é a participação de Anita Garibaldi e de Giuseppe Garibaldi, né? A Anita Garibaldi, que é conhecida como a heroína de dois mundos, né? Porque participa da Revolução Farroupilha aqui no Brasil. A Anita Garibaldi depois vai para a Itália com Giuseppe, ela morre ainda em 1849, mas participa desses dois movimentos revolucionários, uma figura muito importante aqui na história da região sul do Brasil e que depois também participa de movimentos revolucionários no continente europeu. Então, a alternativa 16 também está correta. 32. O estabelecimento do Estado Nacional Brasileiro em 1822 estava atrelado aos movimentos nacionalistas europeus e foi baseado na sólida construção do ideal de nação brasileira, desde o período colonial. Pois bem, aqui nós temos uma alternativa incorreta, né? Por quê? Porque nós não tínhamos, desde o período colonial, uma sólida ideia da construção da nação brasileira. Na verdade, a construção do Estado-nação brasileiro ele foi muito turbulento. E aí a gente pode lembrar das revoltas do período regencial, né, das disputas entre as províncias pelo protagonismo, pelo processo de centralização que acontece no período imperial por parte do Rio de Janeiro, que acaba conseguindo essa vitória nesse processo de centralização. Então a nação brasileira ela não foi bem definida desde o princípio, desde a independência em 1822. A gente vai ter um processo mais acabado do que seria essa nação depois da década de 1830, 1840, certo? Então, a 32 também está incorreta. 64. No texto 2, Eric Hobsbawm indicou que o fortalecimento dos nacionalismos no mundo liberal proporcionou relações complexas, entre as quais podemos incluir as disputas por territórios neocoloniais entre as nações industrializadas. Aqui nós temos mais uma alternativa correta. De fato, nacionalismo e liberalismo eles estão inseridos nesse processo ali no século XIX do desenvolvimento de um capitalismo. De fato, só que as nações possuem interesses antagônicos, mesmo que sejam nações capitalistas. Então vejam, durante o século XIX vai se proliferar uma ideia, se disseminar uma ideia, principalmente no nacionalismo alemão, do darwinismo social. Ou seja, vão se apropriar de ideias, conceitos biológicos para pensar a sociedade. Como assim? É uma ideia que dizia que não há espaço para a prosperidade de todos. E, na verdade, que as relações geopolíticas e as relações sociais elas estão inseridas numa lógica de sobrevivência do mais forte, do mais apto. Então, se não há espaço para todos, que sobreviva a minha nação. E aí essas nações elas vão começar a entrar em disputas por territórios dentro da Europa, mas também por disputas extraterritoriais nos seus territórios coloniais. E aí a gente vai ter o contexto, né, do imperialismo no continente africano, no imperialismo na Ásia, e é esse imperialismo, principalmente no continente africano, que vai desembocar em tensas relações entre essas nações industrializadas e capitalistas. Portanto, e aliás, né, é por isso que a gente conhece a Primeira Guerra Mundial como guerra imperialista, porque essas nações elas estão em confronto a todo momento, ressaltando o seu sentimento nacional e ressaltando essa relação de que sempre uma precisa vencer e de que sempre haverá ou haverão perdedores, né? Então, se alguém vai precisar perder, que não seja o meu país.
a ideia também de superioridade, a ideia de inimigo externo, tudo isso estava presente nessa difusão das ideias nacionais no século XIX e também ali no início do século XX. Tá bom, pessoal? Então aqui nessa segunda questão da prova de História do vestibular da UFSC, temos aí a 04, a 16 e a 24. 04 mais 16 dá 20, mais 64, então um gabarito aí era 84. Tá bom, pessoal? Então, ó, um grande beijo e a gente se vê aí em qualquer momento, não sei exatamente quando eu vou gravar, a terceira questão desse vestibular, tá bom? Um grande abraço.